Bom, gente, vamos dar continuação à aula 3, parte B. O assunto é potenciação e aqui quem está falando é o professor Rezende. Bom, na parte A nós já vimos que a base, toda base elevada a zero, desde que a base não seja zero, né, vai ser igual a 1. Então, todo número elevado a zero, desde que esse número não seja zero, vai ser 1. Toda base elevada a 1 vai ser a própria base. Então, 3 elevado a 1 dá 3. A elevado a 1 dá A. Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes, independente do sinal que esteja para M ou para N. Repare que eu não estou dizendo se M ou N é positivo ou negativo. Conservo a base e somo os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar com as nossas propriedades. Vamos agora para a propriedade 5. Propriedade 5, potência de potência. Eu tenho A elevado a N, fechou parênteses, elevado a N, fechou parênteses, elevado a P. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou ter A elevado a N vezes N vezes P. Cuidado para não confundir com o que a gente já viu, que é multiplicação de potência de mesma base, onde a gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui não, aqui eu conservo a base e multiplico os expoentes. Vamos dar um exemplo. 3 elevado a 2 elevado a 1 está elevado a 2. Conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, 3 elevado a 4 dá 81. Nossa, professor, que base grande! Esse número vai ficar enorme. Então, exemplo 2. 2.525 elevado a 3 elevado a 5 elevado a 0. Então, conservo a base e multiplico os expoentes. Aqui, detalhezinho onde se erra muito, né? A multiplicação por zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. E todo número diferente de zero elevado a zero dá 1. Então, foi apenas um susto, né? Porque esse número grande, você poderia pensar que ia dar um expoente gigantesco, o expoente deu zero e o resultado, então, vai dar 1. Agora, sexta regrinha. A sexta regrinha é a potência, onde o expoente da potência são outras potências. Então, muito cuidado com essa regrinha. Eu sempre vou resolver de cima para baixo. Vou pegar o primeiro par de cima para baixo e resolvo N elevado a P. Então, primeiro resolvemos N elevado a P. Bom, como é uma situação teórica, eu digo que N elevado a P eu chamo de C. Então, esse resultado de N elevado a P eu chamei de C. Então, ficou A elevado a N elevado a C. Então, agora eu pego o próximo par, que é o N elevado a C. Então, próximo passo, nós vamos resolver o N elevado a C. Como eu não sei um número que dá, eu chamo de B. Então, N elevado a C deu B. Então, A elevado a M elevado a N elevado a P é igual a A elevado a B. Vamos aplicar agora esse exemplo com muito cuidado. Exemplo 1. 3 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 2. De cima para baixo. Pego a primeira potência, que é o 3 elevado a 2, que vai dar 9. Repare aqui, 3 elevado a 2 dá 9. Então, resultado da primeira potência, coloquei aqui, 9. 3 elevado a 2, eu repeti, elevado a 9. Pego agora a próxima potência, que é o 2 elevado a 9. Então, ó, 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes?
9 vezes. Isso aqui vai dar 512. Então agora eu vou ficar com 3 elevado a 512. Bom, 3 elevado a 512 é 3 vezes 3 vezes 3, 512 vezes, fica como tarefa de casa você calcular esse resultado. Bom, exemplo 2. Eu tenho 5 elevado a 3, elevado a 0, elevado a 7, elevado a 8. Nossa, de cima para baixo sempre, hein? Então, 7 elevado a 8 é o meu primeiro par, minha primeira potência. 7 elevado a 8, não sei. Fiquei arrasado, porque eu não sei. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, nossa, isso 8 vezes vai dar um número muito grande. Então, eu vou chamar esse número de estrelinha. Por que eu não vou fazer essa conta? Eu não tenho que fazer essa conta, professor? Não, porque eu vi um zero aqui, ó. Esse zero aqui é um bom sinal. Então, eu vou chamar esse número de estrelinha. 7 elevado a 8, estrelinha. 7 elevado a 8, troquei por uma estrelinha. 0 elevado a estrelinha, ó, 0 elevado a estrelinha dá 0. Aliás, faltou dizer isso, né? Porque 0 elevado a qualquer expoente, desde que o expoente não seja 0, dá 0. Então, 0 elevado a 1, a 2, a 1 milhão, desde que o expoente não seja 0, 0 elevado a qualquer expoente vai dar 0. Então, o 0 elevado à estrelinha deu 0. Então, 0 elevado à estrelinha deu 0. Então, eu fiquei com 5 elevado a 3 elevado a 0. Olha, 3 elevado a 0 é 1. Então, eu vou ficar, ó, no lugar do 3 elevado a 0, eu boto 1, 5 elevado a 1, que é 5. Né? Então, fiquei feliz, fiquei tranquilo, porque esse 7 elevado a 8, que é um número muito grande, foi só uma pegadinha de concurso. Vamos lá. Então, vamos à sétima regrinha. A sétima regrinha é a potência cujo expoente é negativo. Bom, nesse caso, basta a gente colocar o número 1 aqui em cima e descer a potência e trocar o sinal do expoente. Tá? Da mesma forma, se aqui fosse mais B, eu poderia descer a potência e trocar o sinal do expoente. Ficaria menos B, conforme está aqui, ó. A elevado a mais B, se eu quiser descer a potência, boto o U em cima e troco o sinal do expoente. Vamos ver no exemplo 1, olha como é que é fácil. 3 elevado a menos 2, boto o 1 aqui em cima, desço a potência e troco o sinal do expoente. 3 elevado a mais 2 que dá 9, então isso é um 9. Exemplo 2, eu já coloquei aqui uma potência com sinal negativo aqui embaixo, eu quero subir essa potência. Então, eu posso subir essa potência e trocar o sinal do expoente. Então, 1 sobre 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 10 elevado a mais 6. Oitava regrinha. A oitava regrinha é uma potência cujo expoente é fracionário. Toda vez que tivermos um expoente fracionário, vamos ter uma raiz. Ah, mas nós não vimos esse assunto ainda, eu sei, não é um assunto para essa aula. Dá uma olhadinha aqui. O que é uma raiz? Uma raiz ela é composta por esse símbolo, que é o radical. O que está dentro do radical é o radicando, que pode estar explícito ou não, o expoente, tá? Que é o P, e o índice do radical, que é o Q. Então, isso aqui é uma raiz. Então, vamos lá. A nossa potência, A elevado a P sobre Q. Já sei que vai ser uma raiz. A base vai virar o radicando. O numerador dessa fração vai ser o expoente do radicando. E o denominador dessa fração vai ser o índice da raiz. Então, olha, quem está em cima vem aqui para dentro e quem está embaixo vem aqui para fora. Então, essa regrinha vai se repetir. Olha como é que é fácil. 3 elevado a 2 quintos. Então, boto a raiz. Já sei que a base vai virar o radicando. Quem está lá em cima vai virar o expoente do radicando. E quem está aqui embaixo, o índice da raiz. Então, 3 elevado a 2 quintos é a raiz quinta de 3 ao quadrado. Raiz quinta, 3 ao quadrado é 9. Raiz quinta de 9. O que significa isso? Em outra aula nós vamos estudar isso mais aprofundadamente.
Exemplo 2, para a gente ver que é bem simplesinho. 4 elevado a 3 sétimos. Então vai ser uma raiz, onde a base vai virar o radicando, o numerador vira o expoente, ou seja, quem está lá em cima vira o expoente, e quem está aqui embaixo vai virar o índice da raiz. Então 4 elevado a 3 sétimos é a raiz sétima de 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então 4 elevado a 3 sétimos é a raiz sétima de 64. Então, até a próxima aula, onde falaremos de decomposição de fatores primos.